lá no livro de Filipenses, capítulo 2, amém? 12. Capítulo 2, o versículo é o de número... Pega o versículo de número... Vamos pegar o versículo primeiro até o versículo 11, em nome de Jesus. Amém? Bote a sua mãozinha aí que daqui a pouco nós já vamos para a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é libertos pelo poder do nome de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus o poder que tem esse nome, né? Que não existe nada nos céus ou na terra que não se dobre diante do nome do Senhor Jesus. Nós temos que usar o nome de Jesus com fé, com confiança, porque Ele é o poder que está sobre as nossas vidas para que nós possamos colocar Ele em ação e resolver qualquer situação no nome dEle. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui a palavra de Deus começa nos falando assim no capítulo de Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que é que o Espírito Santo começa falando para nós nesta noite? Aqui o Paulo, ele usado pelo Espírito Santo, escreve esta carta aos Filipenses, e o Espírito Santo fala conosco o seguinte: que todo aquele que está em Cristo Jesus, que foi alcançado pela graça, nós temos que andar no mesmo Espírito, no mesmo amor, na mesma fé, na mesma união, falando a mesma palavra no nome de Jesus. Aonde estiver um irmão em Cristo, o que ele falar, quando você chegar lá, nem sabe que ele está, mas quando você abrir a boca, aquilo que ele falou vai ser confirmado pelo Espírito Santo através da sua boca, porque nós falamos a mesma língua que o Espírito Santo fala. Por quê? Porque temos o mesmo Espírito Santo para falar a mesma palavra, sem sombra de dúvida nem variação, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Olha o versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmos. Ou seja, aqui está falando que o crente precisa ter no seu coração humildade. A humildade é o que Jesus demonstrou quando ele esteve aqui na terra. Jesus, ele recebe o poder de Deus pela sua humildade que ele teve quando ele esteve aqui na terra. Ele teve a humildade de se despir da sua glória, do seu poder, deixar lá com o Pai, descer aqui na terra como homem, igual a mim, igual a você, em carne e osso, fazendo tudo aquilo que o Pai mandava fazer. Ele nunca quis se colocar na frente do Pai. Sempre quando tudo que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra, ele sempre dizia: eu faço como meu Pai me mandou. Humilde. Ele tinha e tem todo o poder, mas enquanto ele não morreu para receber a glória completa, ele assumiu a forma de servo, mostrando a humildade e obediência ao seu Pai, no nome de Jesus. Essa qualidade que Jesus tinha e tem, é a mesma qualidade que ele quer ver em mim e em você, como igreja, no nome de Jesus. Essa qualidade de ser humilde, considerar os outros superior a nós mesmos, isso é humildade. E quando nós temos esse amor, esse coração cheio de amor e humilde, nós estamos bem distante, ou a soberba está bem distante de nós, no nome de Jesus. Amém, irmãos? A humildade
É isso que o crente precisa entender, que se ele não for humilde, a sua salvação está comprometida. Se não tiver um coração aquebrantado, um coração moldado pela palavra de Deus, para entender que só os humildes eles vão entrar no reino dos céus e os soberbos não entram, muitos vão ficar de fora, mesmo frequentando uma igreja evangélica. Se não tirar a soberba do coração, porque o cara ele se veste melhor para ele mostrar que ele pode. Eu ando no carro melhor para eu mostrar para os demais que eu tenho, eu posso. Ou seja, como se ele estivesse querendo humilhar aquele que tem um carrinho, um Fusquinha, e ele andar de BMW. É para se aparecer. Não, se Deus deu a condição para ele ter, glória a Deus, mas não para ele se gloriar ou achar que ele é mais do que alguém, do que um outro irmão que anda de Fusca. Não é para isso que Deus dá, para que ninguém se glorie, porque a glória é única, é do Senhor Jesus e ele não divide a sua glória com ninguém. Ele dá o suficiente? Sim. Ele supre as necessidades? Sim. Ele permite que a pessoa seja rica? Claro. Mas se Jesus olhar para o coração e ver que ele vai ser um soberbo e um arrogante, ele vai ter o suficiente para que ele não venha ser um orgulhoso, a ponto de querer mostrar que ele tem mais do que aquele, e sempre o que ele tem é para se aparecer. Não, nós não precisamos fazer nada disso. Nós precisamos sim ter um coração humilde, ter amor pelo próximo e se ver o necessitado ajudar. É para isso que nós precisamos ter condição suficiente para que possamos honrar com os nossos compromissos, honrar e não escandalizar o nome de Jesus, fazer tudo com responsabilidade, mas nada para nos vangloriar ou para nos ensoberbecer a ponto de achar que nós podemos, eu não posso nada. Sem Jesus nós não somos nada. E é isso que falta, irmãos, para muitos ensinar para os crentes que a humildade tem que estar plantada no coração de quem quiser seguir ao Senhor Jesus. Quem quiser seguir o Senhor Jesus, precisa se despir da soberba e arrogância, baixar, descer o degrau e querer ser humilde para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida desta pessoa e ensinar o que é ser humilde, assim como Jesus nos ensinou. Amém, igreja? Graças a Deus. E aí no 4 a palavra continua falando, e não atente cada um para o que é propriamente seu. Olha lá. Para o que é propriamente seu. Mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem, irmãos? Esse sentimento de amor, de humildade, de não querer ser mais do que ninguém. E aí ele acrescenta aqui, o 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele nunca quis e nunca passou no coração de Jesus ou na mente dele querer usurpar o poder do Pai para ele. Não. Jamais. Ele sempre mostrou a humildade. Dormir no frio, passar fome, igualzinho a nós, uma pessoa dependente totalmente de Deus. Jesus aqui, quando ele estava em forma de homem, carne e osso, dependendo 100% do Pai, porque ele não podia ultrapassar uma vírgula daquilo que era a vontade de Deus. Se ele ultrapassasse uma vírgula, ele estava quebrando as regras e jamais o plano de Deus poderia se cumprir como se cumpriu na vida do Senhor Jesus. E aí ele diz aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, olha o que ele se sujeitou, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens, semelhante a nós.
tomou a forma de servo. Eu vim para servir. Eu não vim para mostrar que eu tenho poder, não. O poder está lá com meu pai, viu? Os milagres que eu estou fazendo aqui, é meu pai que está fazendo através de mim, viu? Aí só depois que ele morre, ressuscita e ocupa o seu lugar, aí ele recebe o seu poder. E agora ele pode abrir a boca e nós também. Dizer agora todo o poder está com o Senhor Jesus. E tudo que é feito através da igreja de Cristo é em nome do Senhor Jesus. Agora ele assumiu a sua forma de poder de Deus. Porque Deus, ele devolve para ele a sua glória, o seu poder que ele tinha quando ele estava lá. Ele teve que despedir tudo. Ele se fez igualzinho, que nem a palavra diz, igualzinho a nós. Dependente de tudo. Tudo que ele fazia, ele dependia do Pai. Os irmãos lembram de um texto, aonde antes de Jesus ser morto, ser crucificado, ele chama Pedro, Tiago e João, e vai lá para o monte, e lá ele se transfigura. Os irmãos lembram desse texto. Lá Jesus se transfigura, e ali Pedro, ele fica tão atônito, que ele não sabe o que falar, ele diz, Senhor, não seria bom a gente construir 3 tendas, aí é lá onde ele aparece o Moisés, o Elias, e ali eles ouvem uma voz, que era a voz de Deus, dizendo o seguinte, este é o meu filho, e quem me compraz. Ou seja, ali Deus, ele teve um momento que ali Jesus é envolvido por uma nuvem, e ele é ocultado dos olhos dos discípulos, dos apóstolos que estavam ali com ele. Depois, ele de novo ele volta e eles veem Jesus novamente. Aí onde ele fala, Senhor, não é melhor fazer uma cabana para o Senhor, uma cabana para Elias, uma para Moisés? Pedro sempre foi um língua solta. E ali, aquele envolvimento que Deus eles têm com Jesus, ali Deus estava capacitando o Senhor Jesus, encorajando o Senhor Jesus para o que ele ia enfrentar logo mais, que era a morte de cruz. Este é o meu filho, em quem me comprazo. Esse é o meu filho, que faz tudo o que eu mando. Ele cumpre com toda a minha vontade. Ali foi onde Jesus ele tem o encontro com o Pai, e o Pai encoraja ele. Vai em frente, eu sou com você. Ali Jesus, ele é encorajado e depois ele sai e ele volta com os seus apóstolos e logo mais ele iria ser crucificado. Mas ali ele já estava revestido do poder de Deus para suportar a cruz. É tanto que quando chegou o momento, os irmãos lembram desta passagem, que Jesus, ele sabendo que aproximava os minutos dele ser preso, ser pregado lá na cruz, o seu suor, ele orando intensamente, o seu suor pingava gotas de sangue. Ali era Jesus, estava como se ele estava agonizando, vendo diante dele o sofrimento. Ali ele sentia, ele estava sentindo a dor que ele ia passar. Ele estava sentindo, ali ele estava sentindo a dor e sentindo o pavor, nem só da morte, mas de todo o pecado que ele ia suportar no seu corpo. Por isso que ali o suor se transforma em sangue, do pavor que ele teve naquele momento, de ele ver tudo de ruim
ia ser lançado sobre ele. E por que ele estava aceitando isso? Por amor e obediência aos planos que Deus tinha preparado para mim e para você, no nome de Jesus. E ele suportou e ele fez isso. Ele fez isso para perdoar os nossos pecados, para levar com ele os nossos pecados. E através do conhecimento, do favor que ele fez por nós, nós pudéssemos ser livres, libertos espiritualmente, libertos da prisão, das cadeias espirituais, às quais nós estávamos presos, acorrentados por Satanás. Jesus, ele sabia de tudo que ele ia passar, e ali ele estava, ele sentiu pavor, mas ele não podia desistir. É tanto que o diabo tentou fazer com que Jesus desistisse antes que tudo acontecesse. O diabo tentou fazer Jesus desistir desse sofrimento, mas Jesus jamais aceitou a sugestão do diabo. E nós temos que copiar em tudo o Senhor Jesus, tanto na humildade como na obediência, e resistir ao diabo todas as vezes que ele sugestionar alguma coisa na nossa mente. Todas as vezes que ele vir no nosso pensamento, nós precisamos estarmos firmes na fé para ordenar para ele que dê meia volta e bata em retirada com os maus pensamentos dele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O diabo, como ele não pode tocar em nós, ele manda os seus dardos na mente. E a função de Satanás é dar sugestões para o erro, nunca para edificação de ninguém. O diabo, ele não dá sugestão para edificar a vida de ninguém, é o contrário. Todas as vezes que o diabo ele investe contra alguém, ele sempre vai trazer uma cilada para esta pessoa. Mesmo que ele mostre um cenário bonito que parece que até fácil, mas atrás daquilo ali tem uma armadilha. Então nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo para não aceitar nada que vem do mundo, porque se vem do mundo, tem algo ali por trás daquilo. E nós precisamos entender o seguinte, que nada nesta vida é fácil. Está cheio, se você vê nas redes sociais, você lê, em todo lugar está cheio das facilidades, irmãos. É tudo armadilha de Satanás, que está usando pessoas para roubar, para enganar, para pegar os seus dados, em uma palavra que você fala, eles já pegam, distorcem aquilo, e ali ele já faz alguma coisa contra aquela pessoa para tentar tirar proveito, roubar, descobrir uma senha de banco, descobrir alguma coisa para tentar tirar proveito. Tudo isso é o quê? É ciladas do diabo, que ele usa os vasos dele para tentar atingir os crentes. E se nós não abrir os olhos, formos vigilantes, nós vamos cair nas ciladas dele. Pode ter certeza. Principalmente com as redes sociais, que é uma armadilha fácil para os crentes caírem. Jesus, ele disse para nós orarmos e vigiar. Vigiar e orar, para não cair nessas tentações do inferno, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O versículo 8. Sim ou não? Sim. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Nós estamos falando aqui só do Senhor Jesus. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que até a morte, ele não abriu mão dos planos de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha planejado com ele, ele foi do começo ao fim. Enfrentou dificuldades, enfrentou afrontas, ele enfrentou os perigos. Quiseram jogar Jesus de morro abaixo, nada disso aconteceu. O diabo se aproximou para fazer ele desistir disso daí, que ele não precisava nada disso.
Olha como o mundo é, as belezas do mundo. Você pode ter tudo isso daqui, não precisar passar pela morte. Você não precisa sofrer. Para quê? Sendo que se você se prostrar aqui em um minuto, eu posso te dar todos os reinos do mundo e a glória deles. Jesus rejeitou tudo isso porque ele sabe que isso aqui é tudo ilusão. Toda a glória do mundo é ilusão. E aí onde o diabo está pegando um monte de crente. Porque vão na igreja só atrás de bênção. Esqueceram que tem uma alma e um espírito e um dia vão prestar conta para Deus. Primeira coisa que nós temos que nos preocupar é com a nossa salvação. A nossa salvação não se compra, não se vende, não se dá, não se empresta, não tem negócio com a nossa salvação. Ela foi... Quando a palavra fala graça, não foi de graça. A graça é o favor que Deus nos fez de enviar Jesus para morrer no nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Custou um preço altíssimo para que nós pudéssemos chegar aonde nós estamos e batalhar pela nossa salvação em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui no 9 diz, olha, pelo que também Deus exaltou, por tudo isso que Jesus suportou, passou, resistiu, aceitou e cumpriu com os mandamentos do Pai. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, toda língua, todo homem um dia. Preste muita atenção, irmãos. Não é só crente, não. É crente e incrédulo e aqueles que se dizem que são ateus. Todos eles um dia, eles vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor de todos e ponto final. Não adianta, o cara pode aqui dizer, eu não acredito, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Não importa. Vai chegar o dia que ele é obrigado a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, porque a Bíblia diz que todo homem vai confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor de todos e ponto final, e ninguém pode dizer o contrário, ninguém pode dizer que eu não creio mais, porque ele vai ver. Quem não morrer vai ver e vai confessar, porque não tem como negar. Porque vai estar ali, diante dele, e todo homem vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E o nome dele é o nome que foi dado sobre todos os nomes. Pode vir o nome que for, o nome de Jesus. Ele foi selado, consagrado, registrado e carimbado pelo Pai. Está selado. Não tem como ninguém desdizer. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder para libertar as pessoas do cativeiro espiritual. Esse nome tem poder para libertar as pessoas dos vícios malignos, que a carne, ela leva as pessoas para isso. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder para expulsar demônio, para curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos. Esse nome tem poder e se chama Jesus de Nazaré. Coisa que as pessoas escutam esse nome e passam por longe para nem pisar os pés dentro da igreja. Vão todos confessar, ou vivo, os mortos, vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque a Bíblia diz, para a honra e glória de Deus, e ponto final em nome de Jesus. Quem quiser, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem não quiser, vai pagar o preço, mas nós estamos aqui para bradar o nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Quem quiser, segue-nos. Quem não quiser, vai pagar o preço, mas não tem outro nome que possa salvar a alma de ninguém. Só esse nome, Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para encerrar, Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós encerramos aqui. É só ir um pouquinho, você está em Colossenses. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, capítulo de número 1. Eu falei 3? Capítulo 1, versículo 13, diz assim,
Olhe da onde Jesus nos tirou, irmãos. E Ele quer tirar todas as pessoas. E todas as pessoas vão ser tiradas das trevas através do nome de Jesus. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho e do seu amor. Ele nos tirou. Deus, através de Jesus, nos tirou das trevas espirituais. Essas trevas espirituais é a condição que todos que não entregaram sua vida para Jesus se encontram agora nas trevas espirituais. Trevas espirituais. Elas não se encontram nesse momento só na escuridão. Além da escuridão, elas estão acorrentadas. E essas correntes só vão ser quebradas em nome do Senhor Jesus. Essas trevas vão ser removidas em nome do Senhor Jesus. Elas vão ser curadas, libertas espiritualmente e curadas fisicamente e ter um coração transformado no nome do Senhor Jesus. É tudo através do nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Veja que o preço que ele pagou quando ele estava lá suando sangue era por isso, porque ele sabia que ele precisava dar sua vida para resgatar o ser humano das trevas espirituais, as quais Satanás colocou todas elas. E agora Jesus veio para dizer que ele é o nome, que é sobre todos os nomes, para colocar as pessoas em liberdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E hoje é a noite dele libertar todos que creiam no nome dele. Nós cremos, por isso que estamos aqui, em nome de Jesus. Não existe um nome acima do nome de Jesus. Então, esse é o momento de você chamar algo que estava te incomodando, tirando a tua paz, o teu sossego. Você já chama esse mal, ou esse negócio, essa coisa, pelo nome. E em nome de Jesus, você destrói ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, uma mensagem na unção do Espírito Santo e no poder de Deus que nem essa. Se essa igreja tivesse aqui lotada de pessoas novas, tinha demônios gritando aqui para todo lado em nome de Jesus. Só com esta palavra o diabo não suporta, ele grita, ele cai fora. E ele vai cair fora agora da vida daquele nosso familiar que tem rejeitado andar com Jesus. Nós vamos quebrar as forças desse demônio agora e eles vão se achegar a Cristo, porque nós temos aqui, no nosso coração, um nome que é sobre todos os nomes, para salvar, curar, libertar as pessoas no nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche a sua Bíblia, se coloque de pé.